Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês novamente aqui no Dedo de Prosa. Hoje com mais dois convidados que são da base da educação, a educação de base. É o professor Tanner e a doutora Altanira, que é pedagoga e que tem anos de experiência na educação. O Tanner, ele é um professor que transmite. Eu assisti uma aula com ele, né, quando os pequenininhos, e eu vi o engajamento dele para a educação de base. E a doutora Altanira, professora hoje, Altanira Uchoa, ela é uma pessoa que tem uma vasta experiência em Rondônia como professora. E hoje a gente vai conversar sobre isto, sobre a educação de base. Mas antes disso, eu quero agradecer ao professor Tanner por estar conosco, a professora Altanira Uchoa, que é uma querida amiga, o doutor e o professor Tanner também. São pessoas engajadas na educação, e isso é muito importante. A base, eu acho que a base é tudo. As suas considerações iniciais, Tanner, e depois você, Altanir. Boa noite, mana, do grande portal, site de notícia Barrancas. Boa noite, advogada, pedagoga, dona Altanira Uchoa, grande maitaense, um exemplo a ser seguido aí às meninas daqui da cidade de Maitá. Falta de bons exemplos de profissionais, de mulheres que sabem se postar diante da sociedade e contribuir com o desenvolvimento da cidade de Maitá. Falta de exemplo vocês não têm. E um desses exemplos é a advogada aí em luta da mulher, a doutora Altanira. Eu tenho meu respeito, tenho minhas considerações. Quero dar uma boa noite aos conectados do site, e estamos aqui para nós conversarmos um pouco sobre educação, para onde nós estamos levando e o que nós queremos dos nossos alunos, principalmente aqui na cidade de Maitá, no sul do Amazonas, né? Uma grande interrogação que muitos podem responder para a gente encontrar o X da questão. Doutora Altanira. Boa noite. Professora Altanira. Professora. Hoje está professora. Carinho, muito carinho. É um prazer muito grande estar hoje aqui novamente aqui nesse debate, Dedo de Prosa, onde a gente vai poder bater um bate-papo sobre educação. Estar com esse menino aqui, um professor de luta. E parabéns, Tanner. Fico muito feliz de você dizer que eu sou um exemplo. E realmente, desde pequena, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu queria ser alguém e que eu iria vencer só se fosse pela educação. E falar de educação de base é tudo, né? Fui professora por 35 anos, da pré-escola até o 3º grau, já dei aula, e também tive uma escola por 18 anos. Então, eu estou preparada para responder as perguntas, questionamentos, e, acima de tudo, fazermos uma reflexão sobre o sistema educacional hoje. E a gente não vai falar de outro local, nós vamos falar daqui, do nosso município, do nosso cotidiano, o que é que nós queremos e, acima de tudo, chamar os gestores, porque eu creio que a educação é uma parceria com a sociedade. Quem é essa sociedade? São os pais. Então, os pais que estiverem assistindo, estamos aqui para esse bate-papo, Dedo de Prosa. É isso aí. Porque a gente não tem essa pretensão, não é uma entrevista, não é um... Sim. Tenha isso na sua mente, e todos os nossos amigos de casa. Na verdade, é o que é? É um bate-papo,
Bate-papo. É um bate-papo, é um dedo de prosa de comadre, de compadre, tomando o seu chimarrão, o seu tererê, ou tomando o seu tacacá, né? Uma coisa gostosa, uns cafezinhos, né? Um chazinho. É essa a nossa pretensão, é trazer as pessoas para falar juntamente com a gente, com a opinião deles e a opinião de vocês, como educadores. Mano, eu sempre prezo que a liberdade de expressão não é você falar qualquer coisa o que você coloca na sua cabeça, é você ter uma conjuntura. Então, quando você fala que tem uma conjuntura, você olha tridimensional, você olha para frente, para os lados e para trás. E, de preferência, você se centraliza. Então, você se coloca dentro do problema. Porque se você acha que você vai falar de um assunto como um torcedor de um jogo, do time, você não tem influência nenhuma. Verdade. A sua função ali no estádio é você comprar pipoca, ficar gritando, já pagou o ingresso, você é só um público, mas não vai interferir no jogo. Diferente de quem expressa opinião. A liberdade de opinião, ela vem que tem uma grande significância, que as pessoas, quando você coloca a sua opinião, as autoridades, ela ouve, ela analisa e fala assim, olha, realmente, rapaz, deu uma luz aqui para nós. Exatamente. Entendeu? Esse grupo aqui... Discutir o problema, né? Encontrar uma solução. E aí o programa aqui do podcast Dedo de Prosa, o que dá de perceber é que ele é justamente essa liberdade de expressão. Então as pessoas vêm aqui, independente das suas convicções filosóficas, religiosas, políticas, ou seus amores aí por candidato, enfim, mas quando se senta aqui de frente com a Mana Barrancas no Dedo de Prosa, com certeza vai ter aí a liberdade de expressão, mas dentro da liberdade também de respeito, de não ofender ninguém, de ofender ninguém, Exato. de você ter uma opinião que venha servir socialmente, não como um sentimento ofuscado, né, ofuscado, uma decepção, uma coisa que você estava exagerado e não conseguiu. Então nada pessoal, né? Nada pessoal. Então esse respeito, né, eu acredito que nós temos essa credibilidade social, tanto pelo site Barrancas, né, a Mana Jornalista, quanto também as pessoas que você convida aqui, a doutora Altanira. Tem total liberdade. Sim, nós somos pessoas que nós temos opinião e credibilidade para quem nos ouve. Verdade, né? verdade. Então a gente não é só falar, a gente tem que ter cuidado, porque os nossos ouvintes, eles são os nossos primeiros filtros, né? Então, essa preocupação aí. Tânia, e a gente fez, aqui não é nada ensaiado, não tem pergunta, mas nós temos alguns eixos a seguir. Então, como eu sempre falo que a educação é a base, e eu tenho algumas teorias, né? A primeira instituição é quem? A família. A segunda instituição, religião, e a terceira, que é a escola. E aqui eu gostaria de a gente conversar um pouco a respeito da afetividade entre pais e filhos. Você como pai, que é professor, né, tem filhos, acompanhou as crianças, como que era esse seu relacionamento com os filhos? Que depois eu vou contar as minhas. Opa! Então, eu fui um filho, eu sou o caçula, né, dos 12 filhos da Didi, da minha mãe, Maria Dídima. Os 10 que pertencem ao José Alves da Costa, o Juca, famoso Juca. Um beijo pro Juca. Eu sou gente o boa. caçula. Aí depois da separação, né, a mamãe ainda teve um relacionamento e teve duas, que foi a Tatiana, a Dídima, a Tatiana e a Amanda. Mas eu sou o caçula, do DNA que vem do Juca. E eu já sou o fruto da separação, então eu não tive a presença do pai, né? Sim. Mas o amor constante da minha mãe. Então tudo, graças a Deus que eu fui abençoado, porque eu não tenho coragem de fazer maldade para a mulher.
Que bênção, porque né? eu fui criado por uma mulher e eu já peguei meus irmãos, os homens são os mais velhos, e foram embora. E só fui criado no meio das mulheres. Naquele tempo a gente era chamado de bendito ao fruto entre as mulheres. Né? Era o contrário, os homens agora. Então eu aprendi esse lado feminino, né? Essa questão de ter respeito, da privacidade, o respeito de estar sempre vestido, enfim. E aí, a questão do pai, eu não tive, assim, porque o papai ficou separado, teve outras mulheres. E aí nós fomos continuar a vida, né? Fui crescendo. Mas, em compensação, eu tive pessoas do sexo masculino, como os padres do centro do menor. Naquele tempo ainda, professor masculino só tinha o seu Oscar. E alguns era limitado o sexo masculino como professor, era mais professora. Mas uma excelente professora. Eu vou até, por honra, eu vou falar o nome de alguns aqui. Fica à vontade. Inês Mariúba, Terezinha Fabrício, Ana Relvas, professora Conceição, do Cibola, que a gente chama, né, do taxista. Né? A professora A mulher mais Graça. leal não deu aula para você? Qual é? A Antônia Leal? Sim. Era diretora. Diretora. A Antônia Leal era nossa diretora. Ela com sino, ela se esquecia que o cascudo é dado com o dedo. Ela dava com sino e tudo, né? Dona Antônia, um beijo, um cheiro pra senhora. Mas pode ver que o legado que eles deixaram para nossa geração, pode ver aí, é de professor, advogados, policiais e profissionais competentes, né? Assíduos, obedientes, né? Com iniciativa própria. Então, naquele tempo, nossos professores tinham pouca escolaridade e formaram aí uma geração de excelentes médicos, né? Nós temos médicos, enfim. E a grande questão é essa, né? A minha mãe, graças a Deus, eu tive esse carinho, essa criação. Se nos faltaram arroz ou alguma coisa da modernidade, da moda, mas esse afeto, a escola e a igreja, que a senhora falou, a doutora Altanira falou, né? Primeiro nós tememos a Deus para não fazer o errado, diante da miséria, diante da falta do pão, a vontade de roubar, de cometer o crime, de embriaguez, de se envolver com entorpecente e tudo. Então a mamãe procurou levar nós sempre para a igreja. E temendo a Deus e honrar pai e mãe, nós evitamos essa questão das indisciplinas, né, da criminalidade. E logo nós fomos para a escola. E aí, eu não tive, assim, eu até brinco com alguns alunos que eu comento, que se eu tivesse pegado um tapa do meu pai, talvez eu fosse um astronauta, né? Aquela coisa toda. Então, dificilmente. A mamãe trabalhava 12 horas por dia, chegava cansada. Muitas das vezes ela saía, nós estávamos dormindo, e ela chegava, nós estávamos dormindo também. Mas no dia de sábado e domingo era o dia da família, que ela estava presente ali, e essa parte não tem reclamação. Eu, adulto já, eu tive mais relacionamento com meu pai, né? Que foi essa parte que eu já procurei ele, andamos juntos, fizemos programas juntos. Ele era todo mundo sabe a história do Juca aqui na cidade. Ele sempre gostou de festa junina. Ele é um encanto de pessoa. E um ótimo comediante, né? Exato. Onde ele está, ninguém fica um encanto de pessoa. E vamos trazer no podcast. Com certeza. E essa parte aí, essa parte cômica, tudo, eu puxei o DNA completo. Eu sou o corpo, eu sou a parte cômica política do papai, mas graças a Deus que sobrepôs a responsabilidade maior que eu aprendi foi com a minha mãe, né? Então eu tenho 5 filhos, sou pai, já sou avô da Tainá, a Tainá tem um filho, João. Que lindo, tão jovem. A mais velha de 25 anos. E aí foi assim, ó. O que eu fui criado, a base familiar, é o que me tornou hoje o Tânia. Então hoje você vê assim, eu sou um rapaz de sucesso, sou, mas quem me tornou o sucesso? O conforto, a minha mãe, a família. Que deu a base. Que deu a base, né? Não deu tanta
corda. Aí me direcionou para a igreja, que nem a senhora falou, aí a escola. Na escola teve meus educadores e com os excelentes educadores. A partir daí foi comigo, então eu fui já orientado e tudo. E até hoje, mesmo com a minha mãe já falecida, qualquer decisão que eu tome, eu vejo os conceitos delas, entendeu? Porque a gente não esquece, né, mano? Verdade. Aí eu falo assim, se ela tivesse viva, essa minha decisão vai honrar ou desonrá-la? Aí a gente mantém sempre uma postura, não, vai honrar, então eu faço. E aí a gente tem essa situação. E aí a questão da educação é isso. Então, ficou difícil para me acompanhar meu filho, porque eu não tive um exemplo para me acompanhar, entendeu? Então eu tive que superar, aprendi. Aí, assim, Altanira, tudo que eu exigi, que eu não tive assim mais ou menos um acompanhamento na escola e ali, eu fiz pro meu filho. Amém. Entendeu? Né? Para todos eles, né? Então a gente... Inclusive hoje, complementando a fala do Tanner, há muita desculpa, né, devido à vida moderna, o excesso de trabalho. Isso não é problema para o pai não se posicionar junto de acompanhar a educação do filho. E eu vejo hoje que a sociedade passa por esse momento desses valores, onde parece-me que a escola virou um depósito de criança, a responsabilidade está sendo jogada. E é nesse sentido que eu abro esse debate para a gente fazer essa reflexão. Como é que está hoje a efetividade sua com o seu filho, né? Até que ponto essa falta de amor, do relacionamento entre os pais afeta a escola, já que você está ainda no cotidiano? Eu me aposentei em 2017, mas o período que eu tive a escola por 18 anos, que era em Porto Velho, o colégio Charles Chaplin, e eu fico assim muito feliz, porque foi uma escola de jardim 1, 2, de alfabetização até a 4ª série. Hoje eu me deparo com todas as profissões, de escritor a juízes, né? Médico, enfim, todas as profissões estamos lá. Inclusive, o filho do doutor Cidrônico, quero mandar um alô, o filho dele teve essa base na minha escola. E eu sempre tive essa preocupação de trabalhar. E como educadora, Tanner, eu também buscava essa ligação. Já não era mais o filho, mas o esposo, quando eu trabalhei com a educação de jovens e adultos, que era a base, o ensino fundamental, só que a educação de jovens e adultos. Então, como supervisora da escola, eu via assim, vários problemas, onde as mulheres estavam sempre pedindo para sair mais cedo, porque se chegasse em casa o marido ia brigar. Ou então, vice-versa, que a mulher desistia. E qual foi a estratégia que eu fiz para procurar sanar um pouco, amenizar essa dor, que muitas vezes a mulher não termina o ensino médio, nem fundamental, e precisava estudar. Eu criei uma estratégia, essa afetividade do filho, que muitas vezes o pai não tem. Aí eu digo, vou fazer alguma coisa para as mulheres. No dia de entregar o boletim, que não é comum entregar boletim para adulto mais, mas eu fazia questão, Ana, de chamar o marido para vir receber o boletim junto com a mulher, e aí fazer uma confraternização. Eu, às vezes, hoje, eu fico triste, porque a empresa, a escola, ela tem que dinamizar e chamar os pais para esse debate. Eu gosto quando a gente o podcast é isso, né? É verdade. A doutora Altanira, apesar dela ter uma história mais visível como advogada, mas ela entende, ela trabalhou, ela foi gestora de escola. Exato, é pedagoga. E quando ela fala a palavra técnica empresa, eu já falei isso num seminário da educação municipal, que se o município fosse uma empresa, nós já teríamos quebrado, falido. Não, mano, verdade, verdade. Aí eu fico satisfeito. Hoje a secretária de Educação, a Arnaldina Chagas, um abraço para ela. Eu quero mandar aqui um alô. Eu admiro o trabalho que acontece lá. Nós somos um fiel escudeiro da educação, né? Então, independente dos laços ou ideal político,
Nós estamos sempre de Prima olho, pela qualidade. prima pela qualidade. Então não venha confundir amizade com qualidade, com a questão, Exatamente. né? Aí assim, no final do ano, quando nós vamos pegar a ata final, mano, aí quantos alunos aprovados? 60%. Quantos alunos reprovados? 40%. Aí vamos detalhar melhor. Quantos alunos foram matriculados que não compareceram à escola? De 1.000 alunos, 250. Nossa, Entendeu? é grande a É evasão, grande. Alunos né? que a evasão foi muito grande. Agora vamos lá, esses alunos entraram no censo anterior, entraram. Esse dinheiro foi colocado na conta, porque o dinheiro de 2022, ele é contabilizado pelo início da matrícula em dezembro, pelo censo. Agora o censo ele abre em dois momentos, né? Antes ele só abria em um momento, agora ele abre em dois, para você atualizar ele. Depois de 6 meses, ele abre para atualizar. Se eu não me engano, Até mesmo isso é vantagem, porque antes, outubro às e vezes, novembro. tinha o orçamento, mas era inferior, que às vezes não Trabalhava dava inferior por causa disso. Tu fazia uma contabilidade abril e maio, fechava o censo, aí tu fechava com 3.000 alunos. Aí o pessoal vinha, mudança de estado, tu recebia aí 500 alunos. Só que tu trabalhava 3.000 alunos no censo, tu recebia 500 alunos. Então a renda que tu sustentava mais 500 era só dos 3.000. Entendeu? Bancar todo Sei. mundo. Aí o censo hoje ele abre em Muito bom, já foi um outubro ou avanço, novembro. Então, Foi um bom avanço. Você já coloca um percentual em cima disso. Uhum. E aí o que acontece isso? Nós recebemos uma verba. A educação, ela recebe uma verba que ela contempla toda a estrutura, toda. Material de limpeza, os funcionários, diversos funcionários, vai do professor, pedagogo, orientador, supervisor, Porteiro à cozinheira. tudo, e toda a equipe, os psicólogos, tudo, toda a equipe grande, a massa é grande, e esse pessoal é pago pelo aluno, eles são pagos para trabalhar o aluno. Então nós produzimos, a fábrica produz menos resultado e gasta um valor 100%. Eu gostaria até de fazer um adendo nessa fala. Eu sou a menina das teorias, a garota dos porquês. Às vezes eu já tive alguns debates em Brasília, participei de vários fóruns, e às vezes eu me questiono, né? A educação 25% e a saúde 17%. Sendo que, não vão jogar pedra em mim porque eu estou distante, joga pedra na Altanira não. Sim. Mas me questiono porque, por exemplo, a saúde, onde a pessoa está doente, não tem como se alimentar, está ali mal. E na educação nós temos N leques, diversas formas didáticas de dar aula, e que às vezes essa empresa de educação não valoriza o dinheiro que recebe. Não valoriza. Aí o que acontece? Eu trabalho na escola Dom Bosco. Eu vou citar a estrutura que lá está, né? Lá na escola Dom Bosco, nós temos uma estrutura de pessoal, de uma nota de 0 a 10, nós temos, vamos colocar 8, que dentro da educação municipal é considerado ótimo. Você não consegue, nós moramos no Brasil, um país colonizado, um país que sustenta da sua renda, do seu PIB, 30% do PIB do Brasil é para sustentar políticos, um absurdo. Maitá ter 15 vereadores. A figura do vice, até hoje, não me caiu, vice-prefeito, porque lá na lei orgânica, o vice-prefeito só é para substituir o prefeito. Então eu acredito que a figura do vice-prefeito só era para receber dinheiro quando ele substituísse o prefeito. O prefeito fosse viajar, aí correto. ele ganhava. Mas ele ganha o salário igual ao prefeito para não fazer nada. Entendeu? Mas ele, mas lá na lei orgânica tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei. Então tem que receber quem fica sobreaviso. Escuta aí. E aí é o seguinte, o diretor não tem vice aqui no Maitá. Eu citei a... Nossa, isso é um absurdo. Não tem. Se a surpresa isso pra Porque nunca teve. E não teve. Quem já morou em Rondônia, ali em Porto Velho, em qualquer outra cidade fora do Amazonas,
cima, A gestão tem vice. Tem que ter, gente. Nós não temos, ainda não se criou. Talvez depois desse podcast aqui, que nós somos famosos, viu? A nossa palavra... Com a graça de Deus. Não, tem que... Mas tá garantido. Eu tô Né, soltando aqui. Gestor tem vice. Tem que ter. Tem que não ter aguenta vice. 12 horas de Uma trabalho. pessoa não Não aguenta. aguenta, não. Eu lá na escola Dom Bosco, eu vejo 3 turnos, impossível. Não Eu tem acredito que condições. 2 pessoas somariam dentro de uma escola. É um investimento, não é um gasto. Não é um gasto, é um investimento. E aí, talvez a gente colocasse até uma pessoa técnica. Porque na educação... Eu quero fazer um corte aí. Eu questionei muito, eu participei de 3 momentos da educação brasileira, discutindo a educação brasileira, os planos decenais. E eu lembro que quando entrou os recursos para a educação, para a escola gerir, que ela é uma empresa, ela tem o CNPJ dela, tudo. Eu, na minha opinião, como educadora e historiadora também, eu achei que caiu um pouco a qualidade. Porque, por exemplo, eu como supervisora, eu tinha que estar elaborando aqueles projetos e só era eu de supervisora na escola, eu acabava esquecendo o pedagógico. Por isso, da necessidade de se ter o vice, que ele acaba cuidando da parte financeira executiva e o outro fica com a parte pedagógica, porque não dá para acumular. E eu batia de frente, eu não concordava e eu continuo com a minha tese. E aí o que acontece? Nos pilares da escola municipal, e às vezes a gente vê isso na escola do estado. Eu não tenho contato muito, o meu filho hoje, eles estudam na escola, eu não tenho muito contato com essa gestão. Mas a gente que vive dentro da escola municipal, o vice acaba sendo para o pedagogo, ou a pedagoga, que é uma pessoa extremamente importante na orientação dos professores. Como ele se incorpora como vice, né? porque a gestora ou o gestor sempre estão em contato com a equipe técnica da CEMED. É absurdo, né? O pedagogo, ele se confunde na função dele e um fica sem. A partir do momento que ele fica à frente das decisões da escola, como um suposto vice, ele esquece a parte pedagógica, porque o professor precisa de orientador, senão não contrataria o pedagogo. E o pedagogo é fundamental, nos traços do professor. Eu acredito que nós devemos, assim, se eu falar assim, está faltando pessoal na educação municipal? Não. Foram contratadas pessoas para trabalhar na educação municipal? Teve esse investimento pessoal? Teve. Para vários segmentos, tudo. Eu acredito que devem ter aí uma distribuição de trabalho e função. Eu quero complementar. Pode complementar. Como pedagoga, nas 2 áreas que eu defendo e que eu acho de suma importância ter na escola, fora que foi criado outros técnicos que seriam para estar na escola, mas infelizmente a educação acabou colocando uma equipe técnica que faz um suposto atendimento que não acontece. Eu sou pedagoga em supervisão. O que é o supervisor? O supervisor está exatamente para trabalhar as orientações didáticas. Eu fui muito criticada esses 35 anos de vida pública como supervisora, porque eu era assim, Tânia. Os meus horários eu elaborava deixando uma janela para o professor. Nesse momento que ele estava de janela, eu usava para o professor planejar, para mim conhecer as dificuldades do professor. Esse é o papel do supervisor, ajudar o professor a planejar. E aí, como eu tinha escola e precisava cuidar das crianças, eu fiz fazer uma outra faculdade de pedagogia em orientação educacional. A orientadora educacional é de suma importância na escola, que é ela que vai trabalhar o cotidiano dos alunos, fazer as intervenções junto com os pais. E eu vejo aqui no norte, principalmente aqui no Amazonas, não tem essa figura distinta. O pedagogo é 1001 utilidade. Estou mentindo? Não. Diga como funciona. Existe o pedagogo que fez o concurso para pedagogo, e existe alguns professores
que fizeram pedagogia que se autotitularam pedagogo. E até hoje executa essa função. Fez professor, e aí a escola usa ele como pedagogo. Mesmo com mérito, mesmo que execute um trabalho bem, mas não fez o concurso para pedagogo. Entendeu? E aí as coisas vão se complicando. Eu tenho uma matemática de Einstein, de Albert Einstein. Errado vezes errado dá errado. Errado vezes ou mais com certo dá errado. Só vai dar certo, certo com certo. Certo com certo dá certo. Não adianta jeito. Uma linguagem popular, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Professor, eu chego com a pedagoga. Tu é pedagoga, menino? Sou pedagoga. Mas você fez um concurso professor comigo? Ah, mas eu estou exercendo que o meu curso é de pedagogia. Calma aí. A senhora sabe que o pedagogo que fez a pedagogia, ele tem que fazer mais um ano adicional para ser o técnico, né? Para ser justamente para acompanhar, orientar. Que nós chamamos o pedagogo escolar. É aquele pedagogo escolar. O pedagogo de pedagogia que fez a pedagogia com currículo para fazer a aula séries iniciais, ele não orienta. Ele não é supervisor, nem orientador. Ele não orienta. Mas aqui no Maitá já se mudou alguma coisa, já melhorou. E aí botam para orientar um professor de 1º ao 5º ano, uma pessoa que não tem laço, não tem conhecimento, não tem histórico sobre a demanda e a necessidade. Ali no Dom Bosco é considerado área vermelha pela polícia. O que significa? Que a cada 2 casas tem uma boca de fumo. Semana passada teve um estupro de uma idosa pelo próprio neto. É assim, os alunos que ali estudam no Dom Bosco, e é por isso que eu faço parte dessa escola, eles são altamente vulneráveis, são crianças que precisam de amor, de acompanhamento. Todo professor que tiver uma criação, que ele possa multiplicar, que ele confia no ser humano. Eu lá em Auxiliador, um aluno embriagado, com 16 anos, ele embriagado, eu falei, por que tu não foi mais para a aula, rapaz? Tu está concluindo o ensino médio. Ele embriagado, ele falou, professor, eu não presto, eu não valo nada, eu quero acabar com a minha vida. Eu falei, olha, eu acredito que você vai se dar bem, você vai se formar, você vai fazer o Enem, você vai fazer uma graduação. Mas professor, só o senhor acredita em mim, minha mãe não acredita em mim, meu pai não acredita em mim. Eu falei, o dia que eu não acreditar nos meus alunos, eu largo de ser professor. Então eu sou o último na área da educação, eu sou o último a largar a mão do aluno, entendeu? E olhe lá se eu não for junto com ele pro buraco. Os pais soltam, o conselho tutelar soltam, a política pública solta e eu agarro com a mão dos professores. E igual a mim tem centenas de professores, entendeu? Que multiplicam isso. Eu gostaria também de falar de uma experiência como pedagoga, o bairro 4 de Janeiro, Juscelino, Tancredo Neves, em Rondônia, era o período das gangues. Eu trabalhei as gangues. Era a gangue do brinco, gangue do terço. Como trazer? Parabéns, professor, porque eu amo a educação. Quando terminei o curso de Direito, eu estava com 43 anos, a meta era ser juíza do trabalho. Mas eu não tive coragem de chutar o balde da educação, né? Porque eu gosto de educação. Então, esse sentimento que neste exato momento você fala, do bairro Andaraí, ali São Domingos Sábio, ser a zona vermelha, eu já trabalhei. E cabe, quando se tem essas pessoas, a educação trabalhar, a educação transforma, porque eu pude fazer isso com a gangue do brinco, com a gangue do treço, e era roubo de bicicleta. Como que eu vou impedir de roubar as bicicletas? Eu inventei uma senhazinha, acabou que entrava, ele tinha senha. Para ele sair, ele tinha que entregar a senha para ir pegar a bicicleta. Então são pequenas atividades, pequenas ações que podem trazer resultados. Parabéns. Eu quero também te elogiar por uma ação que eu vi você trabalhando as crianças com os balões. As crianças não estão tendo mais essa afetividade dos pais porque falta. E aqui eu quero cutucar alguém que eu acho que é a igreja. Eu sempre me coloco e critico que tanto faz
padres e pastores não estão cuidando das suas ovelhas. Aí vem o reflexo para dentro da escola. Eu quero até lembrar aqui, o Dom Francisco, eu trabalhei 16 anos no interior. Eu dediquei minha vida a algumas comunidades de base, a cidadania, tudo. Parabéns. Eu não era só professor, e assim como eu, outras pessoas. E a gente multiplica o exemplo, né? Mas eu morei 5 anos no distrito de Auxiliadora, e lá a gente tem história, a gente tem amizades, carinhos. E no Uruapiara é da minha esposa, que eu quero dar um abraço aqui, que ela está nos assistindo, a Orestelina, que é professora, Fernandes Nascimento, e o meu filho Juan. E aí, lá só quem celebrava a festa de conclusão, porque era uma honra. Os pais analfabetos, os pais pescadores, agricultores, era uma honra chegar no final do ano e receber aquele canudo. Aquele canudo não era do aluno, do filho que estava concluindo o ensino médio, era dele. E ele pegava aquele canudo e não tinha quem lá. Ele dançava a festa todinha, ficava porra e o canudo na mão, né? E aí só ia a irmã, que era a irmã responsável lá da paróquia de Auxiliadora, que ia celebrar. No ano que nós decidimos vir embora para a cidade, eu e minha esposa, para cuidar da minha mãe, para ficar mais próximo, que já fazia 16 anos que eu vivia nessa, só passava 3 dias. Eu tive uma conversa com o Dom Francisco, um grande bispo, saudoso Dom Francisco, eu tenho um imenso respeito. A irmã Angélica, a eterna irmã Angélica, acompanhei muito. Eu tenho história com a irmã Angélica. A irmã Angélica fez um tempero lá com uma fruta do mato para acabar a verme dos meus alunos, que estavam dando pano branco, os meninos só viviam triste. A irmã Angélica pegou uma tal de fruta da galinha. Nossa, misturou com mebendazol, metronidazol. Meu irmão, meus alunos ficaram inteligentes, saudáveis, graças à mão santa da irmã Angélica. Porque a verminose atrapalha. E a irmã Angélica é uma grande lutadora pelos ribeirinhos, né? Foi realmente. Morreu em prol dos ribeirinhos. Exatamente. Então, aí eu perguntei do Dom Francisco, foi: Dom Francisco, com todo respeito, eu quero um padre para fazer a celebração de conclusão do ano de 2014. Mas, Tânia, eu tenho poucos padres, nessa época de final de ano, alguns padres vão visitar os seus parentes. Falei: olha, Dom Francisco, tudo que a igreja pede, tudo que a igreja sempre pediu, eu sempre fui disposto a ir fazer tudo. E eu só estou pedindo, porque, sabe por quê? O pessoal não tem credibilidade nas irmãs, eles têm credibilidade nos padres. Então, essa formatura ela é muito significante e quer que seja um padre. Dom Francisco arrumou um padre que veio passar umas férias aqui de São Paulo, muito inteligente, muito bacana. Não estou lembrado bem o nome dele. Eu acho que ele nunca tinha entrado no barco. Eu levei o padre, ele foi agarrado, ele dormiu agarrado na escotilha com medo do barco virar tudo. Mas o padre chegou lá, foi bem tratado tudo. E celebrou. Ele era capuchinho. Como é que ele chama? Capuchinho. E o padre rodou a conversa no Uruapiara todo que quem ia celebrar era o padre, que era muito difícil um padre ir lá. Só o Dom Francisco quando ia fazer a crisma. Final do ano. Uma vez no ano. Olha, o padre vai celebrar, todo mundo corria. Aí quando soube que o padre ia fazer a celebração do ensino médio, todo mundo foi. E lá chegou uma senhora e o padre falou assim: gente, eu não vou fazer a celebração eucarística. Eu não vou comungar, não vou dar a hóstia. Mas vou dar uma medalhinha que eu ganhei do Vaticano. Que era uma medalhinha de Nossa Senhora, bem prateada. E aí teve algumas mulheres que estavam lá, a área da escola cheia. E essa senhora não escutou a orientação do padre e entrou na fila. Eu tô imaginando assim. Entrou na fila da Eucaristia. E o padre botava, né? Fechava a mão aqui e o padre botava a santinha, que era para você botar no bolso e levar. Rapaz, a mulher, eu acho que pouca luz, tudo. O padre botou a santinha na mão da mulher, ela só fez embocar na boca. Então, engasgo. Ainda bem que a comadre dela que estava atrás viu. Bateu.
Pô, não, ela deu um tapa por trás assim. Pá, que a então, mano, as anedotas. As histórias. Então significa o quê? Que essa parceria tem que ter. O Dom Francisco entendeu que escola, comunidade e igreja é fundamental para a educação. Eu fui para a primeira escola que eu fui, lá não tinha polícia. E o delegado era a Bíblia. E só quem sabia ler era eu, como professor. Aí eu abri a Bíblia, um irmão queria matar o outro. Aí eu falei, olha, aqui na palavra aqui está dizendo que o irmão que matar o outro vai para o inferno. E vai queimar no fogo do inferno. E você não vai ter a morte por fogo, você vai arder no fogo do inferno. E você vai sentir toda a dor, você vai ficar eternamente gritando com dor. Tu já foi queimado com a brasa no teu corpo, menina? E ele queria matar o irmão dele. Ele falou, não. Eu falei, então te ajoelha aí, reze 50 Pai Nosso. Aí por minha casa, Pai Nosso que está no céu santificado. Então só a palavra de Deus, a palavra de temor Deus. A Deus. Porque não tinha polícia para. Não, mas o temor de Deus, né? E aí, assim, então essa educação que nós achamos que nós estamos no passado, é que a criança ainda tem esse temor, né? Esse respeito da mãe, do pai. Nós temos muitos problemas que pai e mãe não quer saber de filho, não acompanham a escola. E assim, para dar mais um espaço que a Caroltaneira vai falar, eu tenho uma dor no meu corpo de um aluno, né? Que nós somos igual médico. O professor é médico da inteligência, e o doutor é do corpo, e né? Sem contar que todos os profissionais passam pelo mundo do professor. Em 2016, um aluno de 16 anos entrou porre, lá no Dom Bosco. Ele já estava no Dom Bosco, ele entrou porre. E aí, ele ficou no canto dele. A professora percebeu e não soube mediar a situação. O que aconteceu? Ele foi tentar matar, parece que ainda pegou a professora, e foi um corre. E aí, eu fazia parte de uma comissão disciplinar e falaram, vamos expulsar? Eu falei, não pode expulsar o aluno. Ah, mas ele é drogado, ele bebe. Eu falei, mas o último refúgio é aqui na escola. Esse menino poderia não vir para a escola, mas ele vem, tem dia que ele vem, ou alcoolizado, ou drogado, esse menino vem, e senta e dorme. Aí ele merenda, fica por ali, fala comigo, fala com o diretor, fala com alguém e volta para a casa dele. O último ponto na vida desse menino é a escola. Se ele sair da escola, ele vai ter um problema sério. Não deram atenção. Depois de um ano, esse menino se enforcou. Ele se enforcou. O Luiz Henrique, lembro, né? Lembra? Lembro. Quando eu soube que o Luiz Henrique se enforcou, eu fiquei magoado, fiquei irritado. Na primeira reunião pedagógica, e algumas reuniões que tem alguns professores que se postam diante do aluno, professor não é para estar cuidando de aluno. Não, ninguém está pedindo que você seja babá. Mas que você tenha um carinho, porque você está lidando com crescimento, com desenvolvimento. Ninguém está pedindo para você ser o super professor, mas que você veja naquela situação de uma criança que não tem o mesmo lar, não tem a mesma alimentação, não tem o mesmo ambiente social que a maioria das pessoas deveriam ter. Existem pessoas mais vulneráveis do que as vulneráveis, então nós temos que dar prioridade. Entendeu? Nós temos que ter esse contato. Eu acho que a igreja ela está fazendo o papel dela, só que é limitado, porque nós somos limitados, né? Assim, em termos de recursos também, né? De pessoal, mas dentro do possível, eu acho que tanto a Igreja Católica como as evangélicas, elas tentam fazer, elas fazem algum tipo de trabalho, ao meu ver, tá? Eu fui professora do CETAM, lá em Manaus, que fica no prédio do Benjamin Constant, mas não é de base, né? Já é profissionalizante. E também passei na banca da Uninorte, já é universidade, é outro. E o que me preocupa é que quando você chega na universidade ou no ensino técnico, você já tem a base. O que me preocupa no nosso país
é que essa educação de base que vocês fazem foi deixado muito de lado. E essa educação de base que vai formar o cidadão. Na universidade ou já no ensino médio, está praticamente feita a personalidade da pessoa, da criança. E então, a minha preocupação atual, por isso que eu pedi para a professora Altanira e para você, professor, para ver como que a gente pode, né, dentro das possibilidades, né, movimentar esse ensino de base, que é o primeiro ano, é primeiro ano, segundo ano, isso. Jardim, né? Assim, como que a gente pode falar assim, ei, gente, vamos cuidar desse pessoalzinho aqui, pequenininhos, para ser um adolescente, um cidadão de bem. Assim, vocês que são os profissionais nesse setor. Eu começo. Eu quero ler um texto, porque eu fiz uma Fica à vontade. Aqui. Fica à vontade. Eu gostaria de ler essa frase aqui para até a gente buscar. O importante é que os pais consigam demonstrar o quanto amam os filhos, mesmo não estando por perto deles o tempo todo. Essa é a base, na minha opinião, mano. Tá certo. Hoje a gente observa que nós vamos ter muito mais problemas com a educação de base, visto que uma criança de 2 anos está com o celular na mão, porque a mãe também é que eu vou puxar responsabilidade dos pais, lógico, da sociedade, porque a escola é conhecimento, a educação tem que vir do lar. Então, nesse momento, a gente não vejo mudanças por conta da tecnologia, que nós não estamos trabalhando a tecnologia ao nosso favor. Nós estamos trabalhando a tecnologia a um desfavor, visto que hoje criança com 2 anos, 3 anos estão aí jogando. Como é o nome desse joguinho que ele conversa? Free Fry. Free Fry. Olha, ele sabe, é chique. Filho, mas só que a mãe dele aí a gente vai puxar para o outro item. Tem que amar, demonstrar. Aí nós vamos para o nosso segundo tópico, que eu fiz uma pesquisa para isso. Fica à vontade. O limite na educação dos filhos. É a sua pergunta, a sua preocupação. Porque se não tiver esse limite dos pais, como que a escola vai pôr esse limite? Verdade. Tem até um texto, já passo a palavra. Tem um texto que eu acho que a gente vai ter um outro debate, porque a educação é muito exatamente bom. Lógico. Como formar um delinquente. E lá tem todas as coisas. Quando eu olhei, eu achava até que eu ia trazer esse texto. Fica à vontade. Para chamar, para a gente se quiser. Tá. Esses eu não trouxe. Então, é interessante a falta de limite por parte dos pais, criam jovens que pensam ter o poder nas mãos e que acham que podem fazer tudo sem ter que pagar pelas consequências dos seus atos. É isso que nós estamos vivendo hoje. O limite, vou dar um... Fica à vontade. Vou aqui que eu admiro muito aqui o trabalho do pastor Eliakim Duarte, que é vereador por Manicoré, está aqui, e ele falou assim que ele acredita que os pastores e os padres estão fazendo os trabalhos... Mano. Sim, pastor, eu quero corroborar com a sua palavra, que assim como a educação tem falhas, em algumas paróquias, alguns ministérios das igrejas diversas, também falta essa parte social na comunidade de parceria com a escola. Às vezes não é nem porque a igreja, o pastor, o presbítero queiram se envolver, né? É justamente a escola que não abre espaço para eles. Verdade. Eu sei história de pastor, eu sei pastor aí que foi lá, levou Bíblia, queria fazer um retiro, tudo, e foi cortado, infelizmente, na época, pela gestão e pela Secretaria de Educação, né? Então, pastor... porque é complicado também, é muito complicado. O Marinildo Eliakim Duarte, né? A Joana Dark, que está em São Paulo, Teixeira Cavalcante, quero dar um abraço aqui. O Rosiel, que é pastor também, tá vendo quanto pastor? Ramon Shoa, Gabriel Aquino, Carlos Abreu, que é o colega de sala,
Wilson Martins e os demais. Aí assim, ó, o limite da criança não tem classe social e econômica. Nós pais, nós somos reféns do nosso amor sem limite. Na verdade, quem não tem limite são os pais. Quem é escravo não é a criança, são os adultos. Eu falo isso porque você tem que ter um pulso firme. Eu não sou de violentar ninguém. Imagina o meu filho, né, o meu fruto. Mas tem momento que a gente tem que pegar mais rígido. A mãe dele faz isso e depois nós vamos dormir lá, se agarrar, chorar. Mas é o correto. É o correto. Quando ultrapassa o diálogo, a negociação, porque o primeira passo é a negociata, né? Meu filho, vou lhe ensinar, é assim, faço desse jeito. Quando o filho, o homem ou a mulher, desafia o limite das regras, aí quem tem que se impor? O adulto, o pai, a mãe, o professor. Não é diferente da sala de aula. E aí ele tem que se policiar, porque a criança, ela é muito observadora e ela sabe pontuar o seu ponto fraco, né? Ela pega no seu sentimento, ela chora, ela comove, ela faz coisas, aí você, pelo seu amor, vai. Mas você tem que manter o pé firme. Eu lhe confesso que é muito difícil, viu? Eu saio, eu deixo essa tarefa com a mãe dele, porque é complicada a situação. Agora você imagine, eu tenho um estudo, a minha esposa tem um estudo, a gente tem uma estrutura e eu tenho uma criação, um tipo de vida que eu sei que aquilo ali é necessário para moldar a vida dele para o sucesso. Eu já me sinto magoado, eu fico acabado, eu fico arrasado porque está acontecendo aquilo com meu filho. Agora imagine num mundo acelerado que a gente está trabalhando e fazendo coisa, ninguém liga isso, deixa o filho passar. E é justamente nessa passagem que se cria o delinquente. E a falta de limite. E na vida adulta você leva mais não do que sim, né? Isso. E a gente está criando pessoas ouvindo só sim. Eu trabalho o ensino religioso nas turmas de 6º ao 9º e esse ano meu objetivo nas minhas aulas teóricas é eu ensinar para eles o poder do não. Eu aprendi, eu convivi. Mana, Deus é comigo todo momento. Eu sou um homem, graças a Deus, eu sempre reconheci a presença divina, Deus, quando eu estava no seio da minha mãe, tudo minha vida, então eu sou um homem fervoroso, né? Eu tenho fé, eu temo a Deus, eu tento transmitir o bem e ocultar o mal, né? O mal se propaga tudo. Mas assim, é impressionante que se você transmite o bem, você vai propagar o bem, não é isso? Se você transmite o mal, você vai propagar o mal. O limite, a criança fala assim, Tânia, tem que falar não. Aí eu falo, meu Deus, não, sem dúvida, é o não. Me fere para o meu filho. Eu estou ensinando para os meus alunos o poder do não. Eu não tive opção de dizer sim na vida. Eu dou o exemplo da maconha, que nós tivemos um contato com a maconha, eu falei não. Aí meus amigos falaram assim, fuma aí, pô, maconha. Eu falei, não, porque vocês falaram que é maconha depois da fome. E lá em casa não tem comida, nem na hora normal. Como é que eu ia usar maconha para depois ter a fome se não tinha comida? Então foi uma questão de necessidade. Talvez se lá em casa a geladeira fosse cheia, tivesse comida à vontade, aí eu ia fumar maconha. Então eu quero fazer um convite para você, para a gente escrever as peripécias de Tânia e Altamira. Não tinha outra coisa, assim, eu casei tarde, né, entre aspas. A minha primeira namorada foi minha primeira mulher. Eu namorei e casei, porque eu não tinha... Naquele tempo as meninas gostavam de soldados, e eu não era soldado. Era quem tinha 4 famílias aqui famosas, né? E as meninas só queriam ou soldado ou essas famílias. E eu era perrapado mesmo, tinha... A gente não tinha pedigree. Né? Eu chegava na festa... Eu não tive contato, então eu não casei cedo e não engravidei cedo. Então por isso que eu sou avô. Você não engravidou, na verdade.
Quem engravidou foi sua esposa. E assim, eu só tive uma opção na vida. Ou eu estudava, Ou dançava. ou eu estava morto ou preso. Ou tentava uma vida de crime, né? Ou eu estudava, ou eu ia tentar uma vida de crime, ou estava preso ou morto. Provavelmente morto, né? E aí eu preferi estudar. Rapaz, é complicado. Eu falo, gente, o estudo transforma. Eu tenho um exemplo assim, olha, não menosprezando, viu? E nem eu não sou arrogante, mas da minha época eu carreguei as maletas dos meus colegas ricos. E hoje, se eu for falar, eu carrego meus colegas ricos, eu dou carona para meus colegas. Entendeu? Verdade. E não foi uma sorte na minha vida, foi o estudo, cara. O estudo. Foi o estudo, foco, né? Foi o estudo. Foco. Até hoje eu falei para minha filha, eu terminei a faculdade de letra ano passado, na FAVENE, a IAD, comecei uma em matemática pela Unicesumar e estou fazendo pós pela UEA em tecnologia. E assim, ó, eu sou 30 horas ligado, eu acordo 3 horas da madrugada, vou ler tudo e, pai, o senhor não precisa, eu preciso. O Enem, eu faço o Enem, eu fiz o seletivo da Prefeitura, mas tu vai trabalhar onde? Eu falei, deixa eu fazer, é de graça. Eu gosto de participar. Não é verdade. Tentei o concurso importante. aí da UEA para direito, fiquei em 11º, mas na espera, né? Porque o meu grupo só tinha 5 vagas. É poucas vagas, né? E Muito aí a poucas gente tá vagas. pensando, todos os concursos que eu participei, eu fui classificado. Fiz 3 vezes o concurso da polícia. 2 eu não fui, o 3º eu fui. Cheguei lá, aconteceu um problema lá onde a gente ia ficar, deu uma chuva de granizo em Manaus, eu vim embora. Hoje meus colegas são todos sargento. Sargento Cleidi, Sargento Aloysio, que a senhora conhece, Sargento Enio, Sargento, todo mundo sargento. E eu vim embora, desisti, não quis ser policial, porque no momento lá eu reconheci meu propósito, que eu ia ser professor mesmo, em 2003. Você fala assim, quando foi uma missão, então quando missão foi era que essa, tu né? reconheceu que tua missão seria professor? 2003. Aí eu vou ser professor, não quero ser candidato. A pessoa fala assim, tu faz isso porque tu quer ser candidato? Não, eu devo uma parcela do que eu sou, do que eu tive, do que eu convivi, porque pessoas ajudaram minha mãe, entendeu? O benefício das pessoas, a assistência social, da amizade chegou até minha mãe. E foi o que a minha mãe conseguiu criar nós. Não deixou nós morrer. A amizade que a mamãe tinha, se tu fosse colocar em dinheiros, em dólares, a mamãe era a mulher mais rica do mundo. Entendeu? Ela não tinha conta em banco, tinha 9 empréstimos. Mas olha, não faltava nada na mesa dela. Um amigo chegava com uma tracajua, o outro chegava com uma carne, com tudo, aquela coisa toda, entendeu? E eu aprendi isso, que a amizade vale mais do que dinheiro. Então eu falo isso para os meus alunos, o círculo de amizade, né? Os favores. E aí eu quero que, a meu propósito, a partir dos meus 40 anos principalmente, eu já não sou mais belo e nem egoísta, né? Eu não tenho acúmulo, o que eu uso é para o meu trabalho. Eu quero cada vez mais proporcionar aos adolescentes, e se for preciso lutar, viu, Altanina? Em projeto social. Pode contar comigo, se precisar uma palestra lá na sua escola, para que eles fazer invistam no estudo. O Humaitá é uma cidade universitária. E é progressista também, olha, né? o Humaitá tem o EA, tem o FAM, tem o IFAM, tem a Unicesumar, tem a Uninorte, tem a IMD, tem várias universidades. FMU. Tem tudo, né? Então, os alunos, nossas escolas de ensino médio, tem o SET, tem o Álvaro Maia, Verdade. tem o Patronato. Enfim, antigamente, eu falo antigamente, mano, mas há 25 anos atrás, para você ter um 2º grau, tinha que ir até Manaus. É verdade. Entendeu? A comunicação facilitou muito. Esses dias, eu não lembro a pessoa, mas ele falou que o sonho dele era estudar no patronato, mas ele não tinha oportunidade, porque era difícil, né? Era muito difícil. Muito difícil. Então, assim, hoje a educação no Humaitá, ela produz bons frutos. Mas nós, professores, será que nós não estamos ainda em marcha lenta? Será que nós estamos em marcha lenta?
Eu gosto de colocar aqui porque às vezes a pessoa né? De 1h30 ou 2 horas de podcast, ela só vai pegar algumas palavras. E eu boto, colocado. Eu tenho uma sugestão. Não concordo, assim, ó, eu não concordo com professores que fazem doutorado, mestrado, pós-graduação. Principalmente os que fazem mestrados, que se afastam e a prefeitura continua pagando. Esses mestrados, esse pessoal da prefeitura que vão fazer mestrado, doutorado, eles não voltam com um plano de intervenção dentro da área da educação. Ano passado, aquele meu projeto lá, eu não estava sendo beneficiado. Meu projeto do aluno nota 10, eu fiz um plano de intervenção da minha segunda licenciatura de letra. Eu comprei meu material, pedi apoio, quem me ajudou, muitos me ajudaram, o vereador me ajudou, amigos, empresários. Eu fui atrás de apoio privado, né? A senhora fez a cobertura, tudo isso é uma questão de ligação, então faz parte, porque se eu fosse pagar uma pessoa para cobrir meu evento, eu não teria dinheiro, mas fez parte da situação. Colaborou. Pequena gotinha, mas fez tá tudo no né? Meu estágio profissional. A senhora está no céu, eu estou aqui ainda na terra. Aí eu fiz eu pretendo ficar aqui um tempinho. E aquilo ali, além de uma experiência e uma gama de conhecimento que eu coloquei na escola, aquilo ali foi prática profissional para a conclusão do curso, que é a prática profissional, o estágio supervisionado e o TCC. Então, para você ter o TCC aprovado, você tem que ter a prática profissional. Verdade. E eu fiz o projeto de intervenção diante da pandemia para o curso de licenciatura em letras, que eu concluí, estou concluindo, falta só o TCC, e para mim poder colar grau, né? Mas já está com relação ao curso de disciplina tudo. São 12 meses, né? Pela Unifavene, EAD. Eu sou muito bom. Você não fez plataforma Freire, não? Não, eu fiz, mas em 2021. Eu falei assim, por que o senhor está fazendo licenciatura e não está fazendo mestrado e doutorado? Porque a minha pedagogia de normal superior, ela é 2001, 2005. Então eu estava quase há 18 anos desatualizado de uma graduação, Sim. né? Eu então, sei o que é isso. Essa menina fez 5 faculdades e deve ter ido vertical. Estou me qualificando aqui, letras e matemática, que é uma deficiência que eu tinha muito grande. Parabéns. Né? Para poder eu dar uma guinada, que eu já tenho pós. Eu ganho meus 15% tudo. Daí eu vou para o mestrado e doutorado, talvez em conjunto. Eu sempre optei pelo espanhol. Eu hablo de espanhol. Mas olha aí. Mas me apaixonei pelo inglês. O inglês pra mim é tudo, viu, mano? Você mal fala I love you. Eu peguei a primeira macete de falar o inglês fluente, né? Você entender que na hora que você falar, você junta as consoantes, né? Então, hello. Então, são 3 palavras que você fala cantando. Então, eu ouço agora os Beatles. Olha. Porque os Beatles cantam numa modinha bem compassada, Elvis Presley. Então aquele inglês da Inglaterra mesmo, um pouco original. Então são cantores que... E aí você esquece esses inglês mais roleixo, né? Mas atualmente... Mais paular tudo. Então a gente muda. E o crescimento mental rejuvenesce a vida, né, Altonina? Sim, com certeza. Os projetos, você se torna uma pessoa mais... E qual o conselho... desculpa, fica à vontade. Não, é só para complementar. Fica à vontade. Nós estamos vivendo o mundo tecnológico, eu não sei nem se, já que você domina inglês, RegTech, né? Que é as pessoas envolvidas no mundo moderno. Isso. E que hoje... Eu teria 2 sugestões, né? Porque também eu sempre gosto de dizer que é possível fazer algo diferente. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho, e aqui eu gostaria de falar com meu amigo, os gestores que estão aí, criar a revista Vitor. O Victor, ele tinha um projetinho, Professor Nota 10, eu até participei, e que selecionasse, né, a rede municipal, já que os vereadores fazem as indicações, que pudesse criar o prêmio Professor Nota 10 e que selecionasse todo ano 10 professores.
né? Isso falta motivação. Eu acredito que seria uma iniciativa dos projetos, né? Exatamente. Nós já levamos essa proposta para a coordenadora urbana, Noêmia, que eu mando um abraço aqui para a professora Noêmia, e a secretária Arnaldina, dona Arnaldina, já tem esse conhecimento, porque para a gente... Normalmente as homenagens se prezam ao dia 15 de outubro, né? Mas eu acredito que nós poderíamos fechar na segunda semana de dezembro, depois do dia 8, que é um dia importante para a comunidade religiosa de dezembro. Nós ficaríamos entre 13 e 14 para premiar os melhores do ano na educação. Eu quero falar, só cumprimentar, eu fui professora de História de Rondônia e eu criei um projeto Clique Fotográfico, que era para o aluno ver o lado positivo de Porto Velho e o lado negativo. Ele pegava o negativo, mas tinha que transformar. Eu fiquei muito feliz que era o segundo ano do shopping, os meus alunos foram fazer a exposição no shopping. Então, é pequenos detalhes que faz a diferença. Que incentiva, né? Incentiva. Sim, nós não temos uma premiação para os pedagogos, nós não temos uma premiação para os professores das diversas áreas de inovação, nós não temos uma premiação para o melhor chefe de cozinha, merendeiro, que fazem parte. Verdade. O transportador mais inovador, aquele que oferece uma condição diferenciada, apesar de ele ter o mesmo salário, mesma situação, mas ele consegue. Eu falar em transportador, eu conheci um transportador que hoje ele é vereador em Manicoré, o Ivan Meirelles. Se ele assistir esse podcast... Eu sei quem é essa pessoa. Eu mandei para alguns... Eu conheci o Ivan em 2005. Eu nunca mais topei ele. Ele era transportador lá da comunidade do Tapuru. Ele tinha um barco, uma força, o barco dele era 45, e num barco ele vivia, ele, a mulher e 2 filhos. E ele transportava aluno. Ele transportava aluno. Aí o Ivan passou, naquele tempo, passou 3 meses sem pagarem ele. Aí ele falou: olha, eu vou largar essa vida de transportador e vou tocar minha vida. Isso não é vida pra mim. Depois de um tempo, ele está no segundo mandato, né? Então ele foi eleito em 2016. Não, ele não entrou. Ele entrou agora nessa, ele ficou na suplência. Não entrou, é o primeiro mandato dele. É o primeiro mandato dele? Primeiro mandato dele. Pois é, eu sei que eu já fiquei sabendo do Ivan que ele era vereador. E eu conto essa história para alguns alunos. Que lá o Ivan, eu acho que ele nem imaginava que ele seria um vereador. E um vereador atuante. Bem atuante mesmo. Um vereador mesmo com... Ele é lá de dentro do Acará. Filho de lá, né? Dentro do Acará. Ele, irmão da professora Aldineia. Tem 2 pessoas. O Charles Meirelles também. O Charles Meirelles, né? Então, é assim. Às vezes, eu falo para meus alunos que nós somos largatas. Largatas que... Não sei que hora que você vai largar o seu casulo para virar uma borboleta. Mas nós temos que nos preparar mesmo nos rastejando. Porque a largata tem o cérebro. O que muda é algumas características, que ela voa, a asa, tudo, mas a mente, né, o corpo, a estrutura interna da largata, no momento que é largata, porque ela rasteja. Para ela virar borboleta, ela leva toda a estrutura, desde quando ela viveu a largata, o sofrimento, as angústias, ela vive como borboleta. Mesmo voando, ela carrega a vida sofrida que ela passou como largata. Chica essa teoria. Né? Gostei dessa. E aí é assim. Gostei dessa. Você vai voar, mas vai continuar com teus problemas de largata. Eu já estou imaginando a estrutura da borboleta para ver se vai. Mas é verdade, é verdade. Quando é que nós vamos sair do casulo, né? Ninguém sabe. Mas aí eu vou esperar virar borboleta? Não, eu acredito que nós temos que nos preparar justamente para a hora dessa transformação. Eu sempre faço um trabalho social, não com interesse de retorno, mas como gratidão, né? Nós fomos uma família muito abençoada. Nós tivemos ótimos vizinhos. Olha quem eram nossos vizinhos lá: seu Luiz Sá, Antônio Futrica, Lucicleia, Luiz Sá e Dona Sandra, né? O Raimundo Niares, que é meu padrinho, e Terezinha Pinto. O Raimundo Niares morreu novo, meu padrinho, mas a Terezinha Pinto ainda é viva até hoje. Terezinha fez magistério junto comigo. Professora, minha primeira professora.
é uma professora que criou muitos alunos aí, muitos. Eu já peguei ela, estudei o jardim, né? E ela se aposentou. Mas tem 2 filhas que são professoras, a Ana Lúcia e a Ana Tereza, que cuida dela. Então é assim, a educação aqui no Humaitá, ela tem uma transformação. Eu lhe digo aqui que essa parte de pegar o aluno, o professor, dificilmente ele vê o produto pronto. São 9 anos de ensino fundamental, mais 3 anos de ensino médio e mais 4 anos de graduação. Entendeu? Aí vamos colocar que o aluno se estabilize ali no emprego, faça uma família e comece a ter sucesso. Se a gente for colocar aqui algumas pessoas aqui do Humaitá que já estão trabalhando na sociedade, engenheiro, De Anderson. Filho de quem? Filho do Dizerê, né? Advogado. Vamos colocar aí assim os mais conhecidos, né? Nós temos o filho do Luiz Carlos, doutor André. Nós temos o Jorge André, que é vereador também, que é daqui do Humaitá. Um amor no Jorge André. Isso. Gosto muito dele. Biratã é daqui do Humaitá também, né? Biratã, gosto muito dele. Tem o Valdeir. Valdeir que é do Humaitá, Filhos de Humaitá, eu acho que uns 18 advogados. Aí vamos lá, médicos que estão atuando aqui, os médicos, né? Nós temos não sei o nome, mas é filho do professor Vladimir. Tem um filho da Thalita, 2 filhos. Tem um filho da 3 filhos. Mas atuando aqui. Atuando 2, a Thalita. filha é filho do Vaz, da professora Marlúcia. Janaína, né? Filha, médica. Temos aí enfermeiras, aí filhas de vários colegas. Tem o Rafael, que é médico também, está em Manaus. Isso. Que é filho da Zita, se criou aqui. Entendeu? Também, né? Aí nós temos empresários aí, pessoal que foi para vida. E tem pessoas que se adotou aqui. Tem o meu irmão que é advogado. Isso, tem eu. Então, assim, tem o Amadeu. O Amadeu. Do Negão. Vereador Cipa é engenheiro, Cipa. É engenheiro. É verdade. O Humaitá é considerado uma fábrica de intelectuais, né? Tem. E aí, o primeiro governador, Álvaro Maia, né? Então a gente... o Plínio levou Coelho. Plínio Valério é senador, né? O Plínio Coelho, amigo do meu pai, um gentleman. Foi um gentleman, uma pessoa que eu conheci. Bacelar, né? Foi uma joia. Pessoas que gostava muito dele. É muito amigo do meu pai, o Plínio Ramos Coelho. Ele era não, é amigo do meu pai e é um gentleman. Era um gentleman. Era um homem extraordinário no jeito de tratar e era um humaitaense, né? Eu quero fazer um adendo aqui, convocar os ex-alunos de Humaitá, porque foi criada agora uma associação dos ex-alunos e um abraço para a Jejeca, para todo mundo que está assistindo, que eu também vamos estar trabalhando num projeto para a gente levantar os filhos ilustres de Humaitá. Que esses filhos ilustres de Humaitá, eles precisam também fazer uma reflexão. Hoje o nosso atual gestor é filho de Humaitá. Graças a Deus que Humaitá tem sempre essa referência. E você estudou no patronato, Tânia? Não, eu não estudei no patronato. Minha mãe já tentou levar para lá, que ela foi funcionária do patronato muito tempo, né? A irmã Elba, mas eu conhecia as irmãs tudinho, que eu ia pro catecismo. Irmã Giovana, irmã Elba, irmã Carmen. Todas elas colaboraram comigo, muita paciência. A gente terminava a missa às 9 horas ali, nós tínhamos o catecismo. Lembra da boneca? Eu faço com meus alunos hoje. A boneca da boca aberta, aí ficava na fila, jogava, quem acertava a boca da boneca, ganhava um chocolate, um bombom, pirulito. O que eu acho interessante, assim, eu não nasci aqui, mas eu me considero humaitaense, não pelo título que eu tive a honra de receber, que até o Juca que me anunciou ele falou Luciane daí quando viu que esses nomes complicados, daí verdade, daí eu achei o máximo. Ele falou, eu levantei, né? Ele, Mana! É a Mana! Assim, e eu amo muito essa terra, assim. E não sou afiliado de partido nenhum, viu, gente? Não tem. Mas eu amo muito essa terra. E respeito muito o povo
que nasceu aqui e que adotou aqui. Né? O meu irmão fez pós-graduação na UFAM aqui. Foi, fez junto contigo, fez né? Comigo, 2006, 2008. Pós-graduação. Pela Unisol. O Eduardo estudou o Jardim, primeiro ano aqui. Depois foi para Manaus, retornou aqui. Está estudando aqui em Humaitá. Mano, o papo tá bom, E mas você diz que todo eu mundo sei, mas mas pera um pouquinho, só um minutinho, dona professora Altamira. Mania de professora, né? Ela quer controlar o tempo. Exatamente. Vamos tocar a campainha. A campainha tá ao vivo aqui. Mas viu, tem pessoas que, assim, eu não sou muito a favor. Eu vou falar assim em termos, é da terra. Eu não sou a favor disso. Eu acho que tem muitas pessoas da terra que são merecedoras, sim. E tem muitas pessoas da terra que são apenas usam, né, as pessoas da terra. Justamente. E tem pessoas que não são da terra que contribuem com a terra, e tem pessoas que não são daqui e também exploram, né? Então, eu sou muito assim individual, Tanner. Entendeu? Muito você. Mérito, né? Mérito de você. De você, Altamira, de você, Tanner. Eu acho que eu sou muito assim. Eu não olho da onde a pessoa é, se é daqui ou não. Eu sempre brinco se tem pedigree ou não, né? Ela brinca. Mas ao meu ver, isso é irrelevante. Mano, é natural da onde? Desculpa perguntar. Eu sou gaunense. Assim, sabe o que é gaunense? Sabe o que é gaunense? É de gaúcho. Mistura de gaúcho com amazonense. Com amazonense, Apesar de eu ser o maitaense, nato, criado na beira do Gapó, hoje eu tava lembrando de uma surra de jiquitaia que eu peguei, que antigamente, a gente ia jogar bola, aí a água no inverno adentrava ali onde tá caído, ali na beira do rio. Sei. E ia até na Ceã, por trás, e a água ficava limpa, igual o Rio Bem. É bonito o Rio Bem. Só que nessas águas pretas ficava um ninho de jiquitaia. Tanto lugar pra mim pular, eu pulei em cima do ninho de jiquitaia, porque tu sabe quem traz o ninho de jiquitaia? É o tamoatá, quando vai desovar. E ele coloca o ninho de jiquitaia para proteger a ova. Nossa. E eu não sabia, né? Que eu era criança, adolescente de 12 anos, 13 anos. Tanto lugar pra mim cair, eu pulei em cima da jiquitaia. Meu irmão. Foi parar no hospital. Não, que não tinha hospital, eu ficava rolando lá na lama e o meu colega passando a mão em mim. Porque a jiquitaia é uma formiguinha. É uma formiguinha que tem um poder de doer. É de fogo, né? Né? É de fogo. Até febre quando você pega muito. Jiquitaia fica aí. Aí depois eu estudei, né? Ficou traumatizado, eu fui estudar que o tamoatá faz um ninho e protege, né? Uma barreira para os predadores da ova dele. E aí, assim, nós nascemos aqui no Humaitá, mas eu tive entraves e barreiras, como o maitaense também não diferente. Verdade. Mas sabe o que faz? Não é o seu nascimento na terra, é a sua diferença. Verdade. E a senhora entende, né? Entendo. Eu fui trabalhar no interior, eu trabalhei bem no São Raimundo, 5 anos, numa comunidade muito... Trabalhei no Carará, uma comunidade boa. Trabalhei no Distrito de Auxiliadores, já era uma população maior, uma escola maior, não tive resistência. Quando eu entrei no Uruapiara, a minha força de vontade, a minha juventude, a minha diferença na escola causou medo aos políticos, aos detentores dos votos do poder lá. Esse que é o problema. E o cara não viu isso, que eu estava fazendo um trabalho diferente naquela estrutura. Tanto veio a perseguição, né? Veio a perseguição. Vereador me perseguiu. Esse que é o problema. Eu entrei na política não para ser político, eu entrei na política para me defender de vereador que não estuda, não tem conhecimento, não tem amor ao próximo, e perseguiu o trabalho da gente. Se eu não apoiasse o cara vem me perseguir. Aí eu entrei na política para apoiar, para dizer assim, me defende daquele cafajeste ali
que ele acha que aqui os eleitores são dele. Não são. Infelizmente, o Uruapiara ainda é muito atrasado. Um curral, né? O Uruapiara é muito atrasado. A auxiliadora despencou. Nós não tivemos barreira. Passou em auxiliadora professor Arleia, professor Romilson, professor Severino, professor Bosco. Bosco é diretor em Candeias, de uma escola, excelente diretor. Todo mundo que se destaca aqui em Humaitá, que é perseguido Brilha em outro por local. político, brilha. O Lorismar Barroso, excelente professor, O único escritor. comendador da humanidade Foi agora, perseguido, né? foi perseguido aqui no Humaitá. Irmão do alemão. E aí eu tenho uma tristeza muito grande ainda pelo Lago do Uruapiara. Não sei se eu vou fechar meus olhos, vou morrer e não vou ver o Lago do Uruapiara educacionalmente progredir. Porque Auxiliadora é um celeiro de universitários, já tem professores trabalhando dentro de Auxiliadoras, formados, pós-graduados, de lá. Pessoas que trabalham na saúde, que vieram de lá, se formaram lá em Auxiliadora, do Distrito de Auxiliadora. Né? Porque lá não teve intervenção de vereador que se diz dono. Todo mundo sabe qual é o vereador que eu estou falando aqui. Todo mundo sabe que se diz dono do Uruapiara. E eu vejo, ao longo dos meus 15 anos que eu acompanho de perto o Uruapiara não progrediu com relação aos estudos. Um investimento grande, R$75 mil de transporte escolar. Começando por aí. São transporte escolar, casa alugada para professor, para todos os cantos, porque todo mundo sabe a estrutura que é gasto dentro do Lago do Uruapiara na educação e não se tem fruto. Pode fazer um levantamento aí nos últimos anos. O Uruapiara não tem ninguém, quem não tem não alguém... referência. Não tem referência. Ou a Escola Cristo Rei, o ensino médio da Escola Cristo Rei não frutifica para a universidade. Enquanto que outras escolas do Descanso, Realidade, Distrito de Auxiliadoras, Lago do Antônio, Santa Rosa, todas elas vêm alunos do PSC, dos CIS, da UEA, ou então até mesmo particular. Todas essas escolas têm uma frutificação para a universidade, para o curso superior. Parabéns por essa Uruapiara análise, né? não tem porque existe uma intervenção, um câncer político ali no Uruapiara. É, tudo que é dominado Isso, é ruim. Infelizmente eu não tenho força e eu não encontro resistência com isso. Só Deus pelo aquele povo ali. O povo, infelizmente, não tem o benefício público. Hoje você pode entrar pela cota indígena. Lá no Uruapiara tem a tribo. Talvez a informação nem chega, não, né? Não tem informação. Infelizmente, quem fica lá à frente da escola não tem essa preocupação. Como nós fizemos, enfim, não existe. Ninguém quer se meter contra o vereador. O Humaitá não é mais desenvolvido porque meia dúzia só. E eu falo assim, Tânia, tu não vai contra a prefeitura, o prefeito? Eu falei assim, democracia é coletivo. Se eu falar mal da administração, se eu for bater sozinho, eu não sou democracia. Eu sou anarquia. Então, já que ninguém está se manifestando, por que eu vou me manifestar? A partir do momento que as pessoas... usar, né? Isso, a partir do momento que as pessoas... Eu brigo por classe. Na minha classe eu brigo. No abono eu vou para a rua. Você seja o gladiador, né? Eu vou para a rua no abono, sozinho. Em 2016 rola uma foto eu amarrada aí, eu me amarrei para Ivane. Por quê? Porque foi quando eu te conheci. A Mana foi lá em casa, porque tinha um dinheiro, nós fomos e não queriam pagar. Eu me amarrei e me amarraria de novo quantas vezes fosse possível. Então eu brigo porque eu sou professor, a minha esposa é professora e eu acredito que eu sozinho represento minha classe. Quem quiser vir, vem. Se não vem. Fizemos a manifestação. Então o que significa, né? Que nós não vamos falar mal da administração, porque tem os vereadores para administrar, para fiscalizar. Quem deve fiscalizar prefeito não é o WhatsApp, não é pessoas comuns, é o vereador. Eu acho que faz parte da democracia. A opinião, eu sou contra a ofensa, a memes, sim. Isso eu sou contra. Mas ideias, Tânia, eu acho que todos nós somos livres para dar.
assim, a minha opinião, né? Eu sou contra, sim, memes, sou contra ofensas pessoais, eu acho que não tem nada a ver, mas opinião, eu acho que uma sugestão, né? Eu acho que não tem mal nenhum, ou uma crítica construtiva. Eu gostaria de complementar, desculpa. Não, fica à vontade. Eu acho que nesse o dedo de prosa. Dos dois, a gente discute eu acho aqui. Que falta a palavrinha-chave: fiscalização, que perdeu. Porque hoje o parâmetro que eu faço dessa democracia, desses memes que você colocou, é tipo a história da mulher que chega pro marido: tu tá me traindo, tu tá me traindo. E acaba ficando algo normal, porque o homem pensa, isso eu já estudei em livro. Se ela acha que eu estou traindo, eu vou trair. Aí é normal. É o que virou a corrupção hoje, algo normal, porque está lamentável. Fiscalização de quem é e penalização. Isso. E aí fiscalização e penalização. A corrupção viralizou. É normal, e penalização também, né? Normal. Fiscalização e penalização. Porque atualmente não tem penalização. Olha só, o raciocínio é bem lógico. Entenda, quem ouvir, quem assistir, entenda da maneira que for. Se você coloca um farmacêutico para fazer uma obra, o cara estudou para farmácia, para atender no balcão, ele é especialista em lhe acompanhar remédio, não é isso? Mas bote ele para fazer uma obra, não vai dar certo, o cara estudou para outro, certo? Jaqueira não dá jambo, entendeu? Eu acredito que existe pasta na prefeitura ou em qualquer outro segmento que são serviços técnicos que você quiser agradar um aliado político, dê outra função, pague de outra maneira. Mas existe pasta, por exemplo, a pasta da saúde, nós já tivemos secretários que não era habilitado, não era estudado, não tinha conhecimento. Passamos por uma dificuldade muito grande. Na pasta da educação também é muito importante, e eu admiro o trabalho que está acontecendo hoje pela estrutura, né? Se montou uma estrutura. O que está faltando é gerenciar pessoal, que é muito difícil. Trabalhar com pessoal é muito difícil. E um pessoal que já são enraizados a não trabalhar, a não produzir, a não dar resultado. São acomodados. Eu gostaria de complementar, né? Hoje, analisando tanto saúde quanto educação no município de Humaitá, eles estão fisicamente estruturados. Falta gestão. Essa é a minha opinião. Por exemplo, essa semana rodou na internet, vamos só fazer uma parte da educação, mas não se pode tirar esse assunto, que eu deixei para o final. O banheiro. Doutora Altanira, eu avaliando aquele banheiro, aquilo ali foi uma homenagem para os antigos, né? E um conforto para os novos, que são acostumados com a almofada, né? Eu só não sei se ele é adaptável, se pode tirar aquela almofada ou não. Do banheiro, eu né? não sei. Mas assim, o que esperar? Nós temos engenheiro que acompanha essas obras da infraestrutura. Já avaliaram como é que está a equipe? Olha, mana, ontem eu passando ali pela frente do Duque, tinha uma equipe roçando. Um excelente mestre de obra fiscalizando os roçadores. Todo mundo sabe que o rapaz que está acompanhando uma equipe de limpeza, ele é mestre de obra. É uma das pessoas que fez as obras mais importantes aqui no Humaitá. Estão botando o cara para ser fiscal de roçador do Altanira. Por que não bota esse rapaz para ele acompanhar as obras que estão levantando, inclusive esse banheiro? Ele tem um conhecimento empírico, né? Tem conhecimento. É o banheiro de madeira que foi feito, né? Eu acredito que estão trocando os valores, né? Fiscalização está faltando, é simplesmente isso. E vamos encerrar, Mona? Vamos, doutora Altanira. Ela fez a vida toda dela em Porto Velho, gente. Eu estava vendo muitos coraçõezinhos para ver que não está subindo, mas eu quero
encerrar colocando uma conclusão da minha pesquisa. Não entrou o outro eixo temático, vai ficar para a próxima, que seria a questão Mas vamos fazer a outra. das tecnologias, como a escola está preparada para trabalhar mediante essa crise. Mas isso aí é outra. É outro, então vamos voltar aqui para nós dois. Pode marcar. Tá convidado. Eu quero encerrar levando a essa reflexão. É muito importante que a criança aprenda valores e saiba a importância de ser solidária, de partilhar, de respeitar a si mesma e aos outros, de ter compromisso e responsabilidade com os seus atos. E é preciso que os pais entendam que o não pode abastecer as crianças das frustrações, mas é dessa forma que elas amadurecem e se tornam aptas para enfrentar a vida, tornando-se jovens adultos saudáveis e seguros. Uma criança não faz o que não ensinaram a ela. Eu não sou o sabe tudo, né? Mas eu tenho coisas que a gente tem que revidar na hora, não deixar para amanhã. Quando eu vejo um professor, uma professora falar assim, esse menino não sabe, eu pergunto, ensinou? Você ensinou? Tentou todas as formas possíveis, metodologia? Entendeu? Tem professor que acha que já tem a fórmula pronta e chega. Não, nós somos mestres da aprendizagem e quando se fala mestre, você usa todos os tipos. Eu passei um mês comendo ovo, mano, e eu comi 30 ovos de maneiras diferentes feitas. Ovo com cheiro verde com ovo, cebola com ovo, ovo cozido, ovo assado, ovo frito, ovo com trigo, trigo com ovo no espeto, ovo de cruz, ovo de X, mas eu fiz diferente. Cheguei a um ponto que eu enjoei de comer ovo, mas significa que o professor ele deve tentar ensinar a criança de todas as maneiras possíveis. Se ela não conseguir escrever, que fale no ouvido dela. Se ela não conseguir ouvir, que mostre na visão dela. Se ela não conseguir ver e nem ouvir, mande ela tocar. Então existem N possibilidades. Eu não sabia que se aprendia inglês dormindo, né? Eu subconsciente. E eu meto o fone de ouvido e não quero nem saber. Eu não tenho hora para me escutar, então é no ouvido. Mas tá aprendendo. E eu também sempre falo, como pedagoga, supervisora, que o desafio do professor não é aquele bonitinho que aprende rápido. O nosso desafio são as dificuldades que os alunos trazem. Isso que nos faz ser criativo. Esse é o desafio. É isso. Eu quero mandar um beijo, um cheiro para todos os educadores. Muito obrigada, Mana. Já estou encerrando? Pode, eu vou encerrar aqui já. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui participando e me coloco à disposição das diretoras, dos gestores, porque foram 35 anos de vida pública, tanto da crianças da pré-escola até a universidade. Eu amo educação e eu quero contribuir com o município de Humaitá no debate com os pais, se assim permitir. Se você Tânia, quiser, pode me convidar. Eu quero aproveitar dar parabéns à doutora Altanira, uma honra, mais um pro meu currículo, né? Uma parceria, sempre respeitei ela, né? Respeito. E agora esse embate, não sabia que ela era pedagoga, né? Sempre conheci ela mais com a patente de advogada. E uma grande lutadora pelas causas das mulheres, né? E muito me honra. É assim, eu quero dar um abraço para minha grande professora Adilma Portela, que é a coordenadora do curso de pós-graduação em tecnologias educacionais. Legal. Que eu faço parte. Ela também, nós fizemos Era um tema desse que eu ia trazer. Ela é muito uma professora aí que já colaborou com a educação, continua colaborando. A força, a juventude dela transmite para os mais novos, que na idade dela, que já poderia dizer assim, professora, vai descansar, que a senhora já... Não, ela está aí, se atualizou, uma mulher super tecnológica. Ai, que lindo. Professora legal, legal. Parabéns. Quero dar aqui o alô a todo mundo que assistiu, né? Ao Palhinha, que eu não falei, ao Josimar. Um beijo no Palhinha. Tudo. Agradecer a oportunidade que a
o site Barrancas, né, o portal Barrancas, em nome da Mana. É sempre um prazer. E eu que isso agradeço. Aqui é uma força de expressão, um espaço, né, para voz, para a gente amadurecer. Vamos crescer junto. Eu quero fazer parte desse teu crescimento. Fica à vontade. Já faz parte. Já faz parte. Alô para a turma do Dom Bosco, que eu tanto citei, a gestora Anne Mariette, os professores, né, todo mundo aí que fazem parte da nossa vida social. Eu agradeço, professor Tanner, por aceitar estar aqui no Dedo de Prosa com a gente. Muito obrigada. Obrigada pelo teu conhecimento, por compartilhar isso conosco. Muito obrigada. Obrigada, professora Altanira Uchoa, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu tenho certeza que as crianças que tiveram aula com vocês ou vão ter aula com vocês foram muito abençoadas, porque só com mestres como vocês, preocupados com o desenvolvimento delas como um todo, não só como a matéria, né? Não só com matemática ou de português, mas com todo um conjunto, né, de fatores que faz parte das nossas vidas. Muito obrigada, obrigada mesmo de coração. E agora eu vou falar com o pessoal que assistiu a gente e mandou um recadinho aqui. Regi Trindade, boa noite, muito obrigada. Ela colocou boa noite, sucesso, pessoal. Muito obrigada, um beijo para você. Wilson Martins, Rosiel Façanha. Olha, doutora Altanira, boa essa mulher, doutora Altanira. Carlos Abreu, Gabriel Aquino, um beijo para ti, Gabriel, para o Carlos Abreu. Ramon Uchoa, boa noite, doutora Altanira. Rosiel Façanha, top essa entrevista, obrigada, Rosiel, muito obrigada. Eliakim Duarte, doutora Altanira, boa noite. Estou lendo aqui. Joana Dark Deixena Cavalcante, boa noite, minha amiga doutora Altanira, meu primo Tanner. Olha, de casa, hein? Olha. Obrigada, Joana. Estou amando o programa, muito obrigada, obrigada mesmo. Ele é feito para vocês e juntamente com vocês, porque o Barrancas é assim, é junto com vocês. Ele é aqui, Tânia, linda sua história. Mandou um abraço pro seu pai, o Juca, que é meu amigo. É gente boa, Juca. Ramon, pode vir participar sim, Ramon. Viu? Pode vir. Um jovem bacharel em Direito, muito capacitado. Daí o Jailson fez uma brincadeira contigo, Tanner. Foi. Tá? Mas será que o Tanner já foi para a sala de aula? Foi, porque eu vi. Eu sou testemunha ocular. Exato. Viu? Eu sou testemunha ocular. Foi, eu já estive com ele na sala de aula. Paixão, sala de aula. Ele aqui em Duarte, os pastores e padres estão sim fazendo seus trabalhos. A resposta, né? Relevantes. Acredito, alguns trabalhos não são vistos. Talvez seja isto, né? É verdade. Jailton Ribeiro, acho que a doutora Altanira está falando logota. Porque o trabalho das igrejas são lindos. Mas talvez falte divulgação, né? Jailton Ribeiro, hein? É. A Janaína Souza, lembrando que já existe pastoral da educação, qual envolve professor e igreja. Vamos procurar saber mais antes de falar da igreja. É um termo, se falou mesmo que ia levar, né? Normal, né? Marilton Marinho, boa noite. Josimar Grilo Maciel, boa noite. Zeca Barroso, aí, mano, sucesso. Obrigada. Muito obrigada, Zeca. Josué Silva. Passou aqui um banner no jogo.
Benedito Rosas, Lima Barroso. Será que não foi na hora do Free Friday? Né? Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser. É legal que a gente interage, Benedito né? Rosas, boa noite. E Lima Barroso, muito bom o podcast. Então, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Bom, né? Obrigada a vocês. Muito obrigada. Tá, obrigado a todos vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente não tem grande pretensão. O que a gente quer? É um dedo de prosa. É sentar com você aí de casa, aí no trabalho. É isso que nós queremos, juntamente com nossos convidados. Nossa comadre, nosso compadre. É isso aí, com um cafezinho. Hoje só teve água. Estou devendo um cafezinho para vocês. Não, tá bom. Ou um tererê, ou um chimarrão, ou um tacacá, né? Eu sou mais um pedaço de peixe assado. Um peixe assado. Eu estou devendo. Mas é isso aí, é uma conversa de compadre e comadre, compadre com compadre e comadre com comadre. É esse o nosso bate-papo. Então, é um dedo de prosa. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada. Hoje eu estive na Milênio. Agradeço muito o Tiago, tá, por me atender. Muito bem atendido. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada. O pessoal da Milênio. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe cada vez mais. É uma loja de altíssimo nível. Parabéns, parabéns para o Humaitá, parabéns a vocês. Muito obrigada. Tá? E o dedo de prosa termina aqui. Um beijo da Mana, sempre com muito respeito, com muito amor por você. É este o nosso objetivo.